72, o que eu nasci dia 26/2/1972, nós temos só 20 anos de diferença. E é como o Jonathan falou, infelizmente, eu também estava na estrada no dia que ele faleceu. Eu fiquei muito triste. Preciso apontar para lá. Sim. Ele foi 2 vezes prefeito da cidade onde ele morava. Além de tudo, ele era uma pessoa, assim, pro alemão, eu achava muito dinâmica, aberto. Ele passou muito tempo, por exemplo, além de pesquisa, ele começou a meta que ele tinha era porque ele tinha um neto que estava doente. Ele já trabalhava e a primeira estação dele ficava num centro que chama Kneippgarten. Com certeza a gente já deve conhecer, alguém já deve falar dos produtos da Kneipp na Alemanha. E ele montou uma estação de tratamento lá. E ele foi aperfeiçoando, junto com, inclusive, um brasileiro, o Tiago, que o Celso conhece também. Tiago Guardian. Tiago Guardian. Que fez uma pesquisa sobre a apiterapia com arga-colmeia. Ele não fez no Brasil, ele fez no Canadá. Mas ele fez com o aparelho da B-Cura Sistema. Por quê? Qual que é o diferencial do B-Cura Sistema? O diferencial é esse aparelho. Ele mantém o ar da colmeia com a mesma temperatura que sai do ar da colmeia. Ele foi provado cientificamente, não somente na Alemanha, Holanda, Suécia, Romênia, Armênia, Eslovênia. Todos esses países têm comprovação, Canadá, Estados Unidos. Por quê? Ainda não teve no Brasil, porque a minha dificuldade da gente ter o aparelho ainda no Brasil está sendo a Anvisa. Como eles não conhecem o sistema, eles não aprovam. Então, assim, a gente está nesse processo ainda. Mas o que ele encontrou foi que você precisava manter o mesmo ar da temperatura que existe dentro da colmeia, que é entre 32 e 36 graus, para que os compostos pudessem reagir dentro do corpo humano. Eu não sou terapeuta, eu sou engenheira agrônoma, eu não posso falar muito de saúde, eu falo do processo do aparelho e das abelhas, não do processo terapêutico. Então, assim, e aí o que a gente sabe para nós, além de enriquecer a apiterapia, ele trouxe um produto inovador, porque além de tudo ele foi muito consciente de patentear no mundo inteiro. E o que eu gostava nele era o senso de responsabilidade. Por exemplo, em 2023 nós estivemos juntos e ele mesmo não bem de saúde foi me receber. Ele estava muito debilitado já. Ele foi me mostrar, ele mostrou as novidades que eles tinham, como por exemplo, eu tenho um umidificador de ambiente que está lá embaixo no nosso estande, que é de própolis. Ele se dedica muito, ele foi uma pessoa, como eu disse, como um alemão, muito difícil de se encontrar, raridade. Eu, por ter vivido lá 32 anos, eu posso falar isso eu até me tornei um pouco. Então, a conexão que ele tinha com a natureza, por exemplo, quando dava os primeiros raios do sol, após o inverno, ele já estava trabalhando junto com as abelhas. Porque mesmo com a neve, quando tem entre 5 e 8 graus, as abelhas já estão fora. E o Yuri estava sempre com as abelhas junto. Então, assim, o apiário da filha dele é a coisa mais fantástica do mundo. É um apiário de visitação. O Celso falou que vai fazer um igual lá na apresentação dele. E ele tinha um espírito de investigação. Isso que para mim era assim, ele não parava. Ele estava o tempo todo, mesmo assim, em abril desse ano, no começo, mesmo nos últimos momentos, ele estava investigando o que precisava para melhorar. E ele foi uma pessoa que, mas ele não morreu. Para mim, a resposta não é ele morreu. Ele nunca tomou nada que fosse sintético. Nunca.
mesmo com o problema que ele tinha. Então, assim, ele foi fiel ao que ele acreditava. Isso, para mim, foi muito importante também. Porque eu acho que, assim, a gente precisa aceitar, às vezes dói menos. E ele aceitou isso muito bem, a trajetória dele. É isso. A qualidade, por exemplo, foram 5 anos para desenvolver o que ele apresentou como esse aparelho, porque ele fez o mesmo processo que o pessoal da Rússia, da Ucrânia, o que o pessoal agora também da Espanha tem, porque o processo é esse, é você manter o ar da colmeia e que não volte dentro da tubulação para o corpo humano. Essa é a importância disso. Ele é 100% garantido. É o que eu prometi para ele, o que eu quero aqui na América Latina, trazer padrão de qualidade, responsabilidade com as abelhas e com os pacientes. A gente não pode, não devemos fazer nada meia boca. Eu vou dizer isso. Porque o que ele trouxe foi soluções, assim, para mim, eu não tenho palavras, assim, por isso, o senso de responsabilidade que ele tinha com os pacientes, com as abelhas, era muito grande. Todos os dias, antes de começar qualquer sessão terapêutica, ele averiguava as abelhas dele não recebia ácido ascórbico, não recebia ácido, que falar em português, né? Como? Tá. Ele não... É um ácido que se Isso, ele não fazia aplicação contra a varoa, ele fazia tratamento natural, ele não... Então, assim, se perdesse a colmeia, ia perder, mas ele fazia as coisas muito corretas com o tratamento. Então, assim, a minha admiração por ele é muito grande por isso. O resultado é o que vocês conhecem, a gente tem uma autorização de classe G2, antes era classe G1, que era medicinal, né? Diretamente você só podia frequentar a estação de tratamento se fosse indicada por um médico. Hoje a classe G2 ele pode ser indicado por terapeutas, não somente por médicos. E hoje você pode usar o aparelho dentro de locais wellness. Não é obrigatório só, por exemplo, você pode usar dentro da sua fazenda. O importante é que tenha normas de segurança, que essas normas de segurança sejam um padrão que não vai prejudicar as pessoas. E todo paciente é obrigatório a fazer um teste contra... se não tem problema com abelhas, né? Com a picada de abelha, não sei, com veneno. Então, já terminou? Então tá bom. Por favor, Robert. Eu queria mandar uma mensagem para a família lá que são importantes para a gente. Por favor. Se depender de mim, ele não vai ser esquecido. Eu acho que também vocês também, ele não vai ser esquecido pelo trabalho que ele fez, dedicação. Se depender de nós, por exemplo, o trabalho dele não vai ficar esquecido e ele também não, porque eu tive esse prazer de trabalhar com ele. E quem me ajuda muito com isso é o Robert, porque ele faz toda a parte burocrática para mim, né? Lógico que não é fácil as coisas aqui no Brasil. Não é fácil em lugar nenhum, eu acredito que no Brasil está sendo complicado. Manda uma mensagem para a família, se você... Em alemão? Liebe Beate, ich hoffe, ihr habt eine große Freude daran, dass wir euren Vater hier nochmal gewürdigt haben. Dankeschön. Muito obrigado novamente. Obrigado, casal. Muito obrigado. Se vocês quiserem conhecer mais, nós temos nossa feira lá embaixo que eles estão explicando desde de quarta-feira que estão aqui na feira. Tá bom?
Muito obrigado. Sucesso para vocês. Tem alguma pergunta? Sim. Lúcia, bom dia. Bom dia, obrigada. Parabéns aí pela sua explanação, né? Eu tive no primeiro dia lá no seu stand, seu marido falou que você só chegaria hoje. Eu Eu queria muito conversar com você. Né? Não. Eu sempre teve minha avó agora. Sim, foi eu mesmo. Você disse da dificuldade que está tendo para registrar esse equipamento na Anvisa. Mas por que você quer registrar na Anvisa? Porque ele é um aparelho médico, classificação médica, e como registro de identidade de qualificação médica, você não tem como entrar. Eu já pedi para vários, olha, para você ter uma ideia, acho que a gente já passou pela mão de umas 10 empresas, e todas assim, elas dão um pacote, você tem que pagar R$20.000, aí você vai ter... Na terceira eu falei, não quero mais. Eu sei que a pessoa não tem. Então, assim, o que a gente precisa são pessoas que têm noção, porque ele é apenas um aparelho de inalação, é como qualquer outro. A questão é a seguinte, não tem como, a gente não tem legislação para apicultura no Brasil, a gente não tem legislação para apiterapia. Não, assim, é porque eu suspeito, eu só suspeito, não tenho certeza, mas eu suspeito que esse equipamento pode ser vendido sem registro da Anvisa. Mas você não consegue trazer ele. Eu perdi 10 aparelhos. O que eu pensei foi de vocês licenciarem alguma indústria aqui no Brasil, fabricava aqui sob licença, já que o produto é patenteado, né? E com pagamento de royalties, etc. Isso poderia ser vendido como um implemento de agricultura. Como que é o seu nome? José Alexandre. José Alexandre, então, por favor, a gente pode conversar. Eu sei. Eu já consumo seus produtos. Então, assim, não, é o que eu quero. Eu, por exemplo, na primeira semana que chegou, eu fui visitar o Vasque, porque o Vasque já há muito tempo falava comigo, mas assim, eu encontrei muita dificuldade, mas assim, toda vez que eu vou para a Alemanha, eu trago 2, 3. Eu estou fazendo assim. Então, assim... A Lúcia vende, tá, pessoal? Ela está aqui para fazer negócios. Esse é o objetivo, tá bom? Próxima pergunta? Bem rapidinho, pessoal. Mas eu vou muito para a Alemanha, porque eu certifico, eu trabalho como certificadora para a União Europeia. Ainda. Então, assim... Vocês podem... agora eu estou entendendo o que está acontecendo, por que ainda não chegou aqui. A gente vai resolver isso aí, né? Já, o José Alexandre, eu vou levar ele para casa agora. Muito obrigada a todos. Se quiser informação, está aqui.